A paz do Senhor, queridos irmãos, aqui é a pastora Miriam. Eu quero deixar mais um versículo para a reflexão da vida dos irmãos, a qual se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 e 2, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou o espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. O profeta Ezequiel, ele era filho de um sacerdote, o sacerdote Buzi, e ele estava se preparando para ser também um sacerdote, mas Deus permite que o seu povo seja levado cativo pelo rei Nabucodonosor para uma terra estranha, uma terra que não era a terra deles, a terra de Jerusalém. E a Bíblia vai nos dizer que quando eles chegam no cativeiro, nessa cidade estranha, Deus vai usar o profeta Ezequiel, que até então ele estava se preparando para ser um sacerdote, mas Deus vai usar agora Ezequiel para ser um profeta, para profetizar no meio daquela situação, no meio do cativeiro, no meio dos cativos. E ali Deus vai dar várias visões para Ezequiel da situação a qual se encontrava o povo de Deus. Muitas vezes desanimados, muitas vezes desacreditados do próprio Deus. Mas Deus levanta Ezequiel no meio do cativeiro. E a Bíblia vai nos dizer, no capítulo 37 de Ezequiel, Deus mostra para Ezequiel uma visão do Vale de Ossos. O que era essa visão? Essa visão era o próprio povo de Israel, a situação a qual eles se encontravam. Desanimados, sem esperança, desacreditados, achando que esse seria o fim deles, o fim daquela nação. Mas Deus, ele pega Ezequiel e vai mostrar essa situação para Ezequiel, vai mostrar essa visão para ele. E Ezequiel, ele começa a dizer: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou um espírito, ou seja, foi uma visão. Ezequiel estava em espírito, e Deus leva Ezequiel em espírito, numa visão, no meio de um vale de ossos secos. Trazendo isso para as nossas vidas, muitas situações difíceis que acontecem, tanto na minha vida como na sua vida, nós muitas vezes colocamos a culpa no diabo ou no nosso adversário, mas muitas vezes é o próprio Deus permitindo. Por que ele permite algumas situações difíceis? Para que nós possamos nos achegar diante dele. Porque quando tudo está bem, a tendência é esquecer, é se afastar de Deus. E Deus, ele permite situações difíceis para que nós possamos orar mais, para que nós possamos buscar mais, para que nós possamos nos achegar mais próximos de Deus. E o próprio Deus, com seu Espírito, leva Ezequiel no meio de um vale de ossos. E Ezequiel, ele começa a observar. A Bíblia vai dizer que Deus faz ele andar ao redor desse vale de ossos. Ele começa a andar ao redor e observar a situação a qual se encontrava aquele vale de ossos secos. A Bíblia vai nos dizer no capítulo 3, no capítulo 2 ainda, que ele começa a andar ao redor e ele vê duas coisas ali no vale, no meio do vale. O vale era muito grande, porque diz aqui que a quantidade de ossos eram muito numerosos e estavam sequíssimos, ou seja, era um problema grande para Ezequiel, para aquela nação, porque eles estavam cativos, e também eram sequíssimos. Ou seja, fazia tempo que aquele vale estava naquela situação, aqueles ossos estavam ali mortos e secos. E quantas vezes nas nossas vidas também o problema é grande e faz tempo também. Já faz tempo que está prevalecendo o problema, aleluias. Está prevalecendo a situação difícil. Mas Deus, ele faz uma pergunta para Ezequiel, se aqueles ossos poderiam viver, voltar à vida. E Ezequiel, ele responde para Deus: Senhor Jeová, tu sabes. Aqui Ezequiel estava dizendo: se o Senhor quiser,
o Senhor pode mudar essa situação. Se o Senhor não quiser, o Senhor deixa da maneira que está. E essa resposta de Ezequiel foi muito sábia, porque nós vemos que ele está dizendo: todo o poder está em tuas mãos. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer voltar a vida a esse vale, voltar a vida a este povo, a esta nação, mas se o Senhor quiser, vai continuar da mesma maneira, porque todo o poder pertence ao nosso Deus. Ele faz do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, na hora que ele quer. Não é na nossa hora, não é no nosso momento e do nosso jeito. Nós temos que entender que Deus é Deus acima de tudo. Não importa se ele vai fazer ou se ele não vai fazer. Ele continua sendo Deus, porque ele não tem que provar nada para mim e para você que ele é Deus. Ele continua sendo Deus, independente da situação, porque todo o poder pertence ao nosso Deus. E diante dessa resposta de Ezequiel, Deus vai falar para Ezequiel: então profetiza sobre este vale de ossos. Ou seja, Deus queria usar Ezequiel para profetizar. Profetizar o quê? Profetizar que haveria vida, que voltaria a vida, que a vida viria para aquele povo. E que nós possamos também neste dia profetizar que vai haver vida, profetizar que vai haver mudança, porque Deus quer usar você, Deus quer usar a sua boca para profetizar. O que nós temos profetizado, o que tem saído dos nossos lábios, o que nós temos falado diante de uma situação, diante de algo contrário na nossa vida. Será que nós temos amaldiçoado? Será que nós temos praguejado? Será que nós temos falado palavra contrária? Ou nós vamos fazer como Ezequiel, profetizar vida aonde não há vida? E nós vemos que no final deste capítulo 37, no decorrer, se você ler, vai nos falar que Ezequiel profetizou e veio a vida, e Deus fez daquele vale de ossos secos um grande exército. E essa é a vontade de Deus também, te dar vida, levantar você para fazer parte de um grande exército de Deus. Aonde não há vida, ele faz voltar vida. Aonde não há esperança, ele faz voltar a esperança, aleluia. Porque o nosso Deus é poderoso para fazer aquilo que é impossível. Como a própria Bíblia diz, haveria algo impossível, difícil para o nosso Deus? Não há nada impossível para ele, não há nada difícil para ele. Nós que muitas vezes diminuímos o poder do nosso Deus, nós que muitas vezes duvidamos, nós muitas vezes desacreditamos. Mas Deus neste dia está dizendo para você: profetiza sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre o seu emprego. Profetiza aquilo que não existe, profetiza aquilo que ainda não tem forma, não tem existência, não tem esperança que pode acontecer. Profetiza a vida em nome de Jesus. Deus quer usar você para profetizar, amém? Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus continue derramando graças, poder, autoridade para você neste dia, amém? Senhor Deus, venha, Senhor, abençoar, Senhor, cada irmão, cada irmã que assistiu este vídeo, cada inscrito deste canal. Continue derramando da sua graça e da sua unção, é o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Eu desejo um forte abraço em nome de Jesus. Fique com essa palavra e até o próximo vídeo, se Deus quiser.